Sem mais demoras, nós vamos dar início a esta reunião desta noite. E para isso, convidar-vos-ia a inclinarmos as nossas cabeças para orarmos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, mais uma vez sentimos ser um privilégio podermos estar aqui reunidos em Teu nome e pedimos, Senhor, que uma vez mais o Teu Santo e Bom Espírito venha descer sobre nós e venha, Senhor, ajudar-nos a compreender estas maravilhosas verdades que se encontram na Tua Palavra e em particular no livro de Gênesis. Abençoa-nos e dirige-nos, pois isto tudo te pedimos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos amigos, vamos começar hoje por onde nós ficámos ontem. Nós vimos ontem que Adão e Eva estavam no jardim do Éden, pois bem, eles estavam revestidos de vestes de luz e quando eles pecaram, imediatamente eles perderam essas vestes de luz. Essas vestes de luz que são vestes com que Deus os tinha coberto, porque a Bíblia nos diz, conforme vimos, que o próprio Deus está revestido de um manto de luz. Pois bem, assim que eles perderam esse manto de luz, pois bem, como é que eles se sentiram? Nus. Pois bem, eu gostaria que pudéssemos ler um texto que encontramos em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 17, para recordarmos qual tinha sido a indicação que Deus tinha dado a este santo par. Gênesis, capítulo 2 e versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois bem, reparam que aqui Jesus não disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque 1000 anos depois de comeres da árvore tu vais morrer. Ou, para ser mais específico ainda, uma vez que a Bíblia nos diz que Adão morreu com a idade de 930 anos, Gênesis 5:5. Pois bem, aqui não diz que 930 anos depois de teres comido, certamente morrerás. A minha pergunta é, porquê que Adão e Eva não morreram no dia em que comeram do fruto da árvore proibida? Porque aqui Deus tinha sido claro em Gênesis 2:17, dizendo que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, afinal, Deus estava a mentir? Bom, vamos mais à frente, no capítulo 3 de Gênesis, e vamos ver o versículo 21. Gênesis, capítulo 3 e versículo 21. E diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. O que é necessário se ter para obter a pele? O que é necessário fazer para obter a pele de um animal? O que é necessário? Matá-lo, exatamente. Então, se aqui nos é dito que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, o que é que aconteceu naquele dia no Jardim do Éden? Houve ou não houve morte? Houve. Não foi a morte de Adão e Eva, foram a morte de, seguramente, 2 animais. Um para Adão, outro para Eva, e seguramente cordeiros. Pois bem, no mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, nesse dia houve morte no Jardim do Éden. E essa morte desses 2 cordeiros foi para quê? Para substituir a morte que Adão e Eva deveriam sofrer nesse dia. A minha pergunta agora é, o que é que esses cordeiros representavam ou simbolizavam? Conhecem aquele texto em João 29, onde nos é dito que João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, quando Adão e Eva perceberam, e eu posso imaginar que provavelmente, assim como aconteceu em quase toda a dispensação do Antigo Testamento, em que, pois bem, era o próprio pecador que tinha que matar o animal para que criasse mesmo repugnância nele. Pois bem, eu acredito que provavelmente com Adão e Eva foi a mesma coisa. Provavelmente Adão chamou o cordeirinho a si e o animal veio na sua inocência e ele pegar nele e cortar-lhe a garganta e o sangue jorrar. O que é que vocês acham que Adão deve ter sentido naquele momento? Um sentimento terrível. E depois ver aquele cordeiro inanimado ali nos seus braços, como é que Adão se deve ter sentido? Terrivelmente. E, no entanto, o Senhor vai dizer, isto ainda não é o pior, porque a morte desse cordeiro significa a morte do vosso Criador. Uau! Como é que Adão e Eva não se terão sentido naquele dia? Pois bem, meus amigos, vamos avançar um bocadinho mais e vamos recordar mais uma vez o texto de Gênesis 3:15. Pois bem, antes
que o Senhor pudesse fazer esse sacrifício, o Senhor tinha feito indiretamente a Adão e Eva o quê? Uma promessa. Porque aqui em Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 15, nós já vimos ontem e vamos rever mais uma vez, o Senhor estava a falar para a serpente e diz aqui: porém inimizade entre ti, a serpente e a mulher, entre a tua descendência ou a tua semente e o seu descendente. Este, que é o descendente da mulher ou a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, vocês acreditam que neste momento Satanás, quando ouviu esta declaração de guerra da parte de Jesus para ele, como é que ele deve ter ficado? Ele deve ter tremido da cabeça aos pés, como já vos disse. E vocês acham que naquele momento Satanás não tomou como principal objetivo, como prioridade número 1, impedir que essa semente da mulher, esse descendente da mulher pudesse vir? Claro que sim. E tudo aquilo que nós iremos ver, e em particular hoje na palestra de hoje, nos mostra que Satanás vai tudo fazer para impedir que esta semente da mulher pudesse vir. Sabem porquê? Porque ele sabia muito bem que se essa semente da mulher surgisse no mundo, a sua existência estava em xeque. Era uma luta pela autossobrevivência. Meus amigos, grande parte, ou eu diria mesmo todo o Antigo Testamento, tem que ser compreendido à luz de Gênesis 3,15. À luz deste grande conflito entre Cristo e Satanás. Vamos avançar então um bocadinho mais e vamos recordar algo que nós já vimos ontem e que eu gostaria de enfatizar ainda hoje. A primeira demonstração que nós vamos encontrar de Gênesis 3,15 está no capítulo 4. Nomeadamente no caso entre Caim e Abel. Pois bem, nós podemos nos perguntar quem é que estava por detrás de Caim. Já vimos, 1 João 3,12, diz que Caim era de quem? Do maligno, exatamente. Ou seja, quem é que estava por detrás de Caim? Quem é que estava manobrando o comportamento de Caim? Vocês acham que a ideia de matar Abel surgiu apenas e só na mente de Caim? Não, o texto bíblico em 1 João 3,12 não nos dá margem para isso. Pelo contrário, dá-nos a entender que por detrás do comportamento de quem? De Caim estava Satanás. E agora a pergunta é, porquê que Satanás queria a morte de Abel? Já aqui vos disse e quero dizer mais uma vez, quero enfatizar porque este ponto é muito importante. E na compreensão daquilo que nós vemos aqui entre estes dois irmãos, Caim e Abel, nós vamos compreender muitas das outras histórias posteriores no Antigo Testamento. Pois bem, Satanás certamente que estava atento, observando o desenvolvimento de um e de outro. E ele começou a ver, Abel, Caim está do meu lado. Caim faz a minha vontade, faz aquilo que eu quero. Em relação a Abel, Abel não faz aquilo que eu quero. Abel, ele faz sacrifícios. Abel, portanto, era alguém que não fazia a vontade a Satanás. E, portanto, ele tinha raiva para com ele. E então ele instilou na mente e no coração de Caim o desejo de matar Abel. E sabem porquê? Porque nesta altura, muito provavelmente, Satanás ainda não estava totalmente consciente de qual era o plano de Deus. E ele provavelmente começou a pensar na sua mente, será este o tal descendente da mulher que me virá esmagar a cabeça? Antes que ele me faça isso, esmague-lhe a cabeça a ele. Estão a entender o que é que está por detrás? Nós temos que compreender toda a história à luz deste grande conflito. E sem a compreensão desse grande conflito, nós não conseguimos compreender muitas das coisas que se passaram. Bom, mas o plano de Deus não poderia ser frustrado. Vamos ver em Gênesis capítulo 4 e versículo 25, que o plano de Deus, o plano de Satanás, melhor dito, não conseguiu ter sucesso, mas o plano de Deus não foi frustrado. Reparem, Satanás deve ter pensado, bom, agora que Abel está morto, Caim está do meu lado, não há possibilidade mais da semente poder vir. Pois bem, enganou-se. O Senhor iria dar continuidade ao seu plano. E vamos ver aqui em Gênesis 4:25 o que é que nós lemos. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E o que é que significa Sete? Significa posto no lugar de, substituto de quem? Pois bem, o próprio texto continua dizendo, porque disse ela, Eva, Deus me concedeu outro descendente, há outras versões que dizem outra semente, em lugar de Abel, que Caim matou.
E agora reparem, amigos, quando Satanás viu que Deus tinha trazido outro descendente no lugar de Abel, ele entendeu, bom, o meu plano, afinal, foi posto em causa. E nós vamos ver esta noite que um dos métodos de Satanás, um outro método de Satanás de conseguir impedir a semente de vir ao mundo, o primeiro método já vimos é destruir aqueles que ele acha que possam estar, portanto, na linhagem que vai conduzir ao Messias, portanto, e sabemos que esta semente da mulher irá conduzir ao Messias. Pois bem, outra forma que ele encontrou, porque entretanto ele pensou, ao ver Sete, bom, afinal, Abel não era a tal semente prometida, não era o tal descendente. Será que Deus, através destas pessoas, está a criar uma linhagem, uma descendência santa, da qual venha ao Messias? Então ele começou a compreender o que é que estava a passar. E então nós iremos ver, e já agora deixem-me ir a Gênesis, capítulo 6, e versículos 1 e 2, que diz o seguinte, estamos no período antediluviano ainda, mas perto do dilúvio, e diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Ora bem, aqui a pergunta crucial que se põe é esta, quem eram estes filhos de Deus e quem eram estas filhas dos homens? Bom, hoje em dia existe uma interpretação muito estranha, mesmo no mundo cristão e em particular no mundo evangélico, que diz que estes filhos de Deus eram anjos, que vieram ter relações sexuais com as mulheres humanas. Bom, isto é completamente absurdo. E é absurdo porque o Senhor Jesus, falando dos anjos, diz que não se casam nem se dão em casamento. Bom, alguns dizem, bom, não eram anjos bons, eram anjos maus. Bom, mas seja como for, dizem, portanto, que desta mistura entre os anjos maus e as mulheres humanas surgiram gigantes. Bom, o facto é que os gigantes já existiam antes da menção deste texto. Estes filhos de Deus nós temos que compreender no seu contexto, e estas filhas dos homens no seu contexto próprio. Pois bem, no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós temos a partir do versículo 17 uma série de versículos que nos indicam os descendentes de Caim. E depois no capítulo 7 nós temos os descendentes de Adão pela linhagem de Sete. Ou seja, pela linhagem de Sete, e deixem-me ler a última parte do versículo 25, deixem-me ler o versículo 26, que diz, a Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que isto indica? Que quando Sete foi pai, então ainda mais do que nunca, ele começou a dar valor ao seu relacionamento com Deus e através de Sete vai surgir uma linhagem de homens que são todos eles tementes a Deus. E essa linhagem que nós encontramos, ou essa genealogia que nós encontramos no capítulo 5 de Gênesis, é uma linhagem que nos vai conduzir de Adão, passando por Sete, por Enos, por Cainã, por Malalel, por Jered, por Enoque, por Metusalém, por Lameque e vai terminar em Noé. Temos aqui esta linhagem, esta genealogia de quem? Dos filhos de Deus. E quem eram as filhas dos homens? Pois bem, eram mulheres que eram descendentes de quem? Descendentes de Caim. E quando estas duas genealogias, estas duas linhagens se começaram a misturar, sabem qual foi o resultado final? Foi a corrupção generalizada do planeta. Pois bem, e por essa razão pesou no coração de Deus a corrupção geral do mundo e finalmente o Senhor achou por bem destruir o mundo. E para nós compreendermos porque é que o Senhor quis destruir o mundo, é importante reconhecermos algo. Quantas pessoas vocês acham que viveriam neste mundo quando veio o dilúvio? 1000? 5000? 10.000? Alguém me dá 100.000? Seriam imensas. Como é que nós podemos imaginar? Pensem comigo. Deixem-me dar alguns números. Desde a criação, e isso é algo que nós podemos contabilizar muito bem na Bíblia, desde o momento da criação até o momento do dilúvio, sabem quantos anos transcorreram? 1656 anos. 1656 anos. Qual era a idade média das pessoas de então?
Pois bem, a Bíblia diz-nos que aquele que viveu mais tempo foi Matusalém, que viveu 969 anos. Num mundo onde não havia qualquer escassez de recursos naturais, num mundo que não estava ainda grandemente transtornado pelo pecado, só ficou mais transtornado quando veio o dilúvio. Portanto, num mundo onde não havia escassez de recursos naturais, onde os homens viviam quase 1000 anos e que tinham recebido da parte do Senhor a ordem de crescer e multiplicar-se, quantos filhos vocês acham que o homem com quase 1000 anos poderia ter? Imensos! Já pensaram nisto? Quando um homem tinha 500 anos, estava na meia-idade. Uau! Ou seja, e nós encontramos aqui um texto que diz que a terra estava cheia de violência. Se a terra estava cheia de violência, o que é que isso pressupõe? Que a terra estava cheia de habitantes. Ou seja, havia habitantes por todo o lado. Se a terra estava cheia de violência, é porque estava cheia de habitantes por todo o lado. Ou seja, podemos imaginar, não sabemos ao certo, mas haveria milhões de pessoas que habitavam neste planeta. E sabem qual é o pensamento terrível que logo a seguir nos vem? É que desses milhões de pessoas que habitavam no planeta, apenas 8 pessoas entraram para dentro da arca. E a Bíblia diz-nos que essas 8 pessoas, Noé era um homem justo. O quase nos dá a entender, o texto não diz isso na Bíblia, mas quase dá a entender que a família foi um pouco, desculpem a expressão, a reboque de Noé. E o que é que isto nos indica? Se Deus não tivesse enviado o dilúvio, o que é que teria acontecido à linhagem santa? Teria desaparecido, sumido por completo. Então foi um ato de misericórdia do Senhor para preservar a linhagem santa. Porque se o Senhor não tivesse destruído o mundo naquela altura, essa linhagem ter-se extinguido por completo. E se tivesse extinguido por completo, viria a semente prometida? Não viria. Mas os planos de Deus cumprem-se ou não se cumprem? Cumprem-se. Vamos avançar um bocadinho mais. Pois bem, depois do dilúvio, nós lemos em Gênesis, no capítulo 10 e no versículo 1, que Noé, portanto nós sabemos que tinha 3 filhos, e diz assim em Gênesis capítulo 10, versículo 1, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram os filhos depois do dilúvio. Sabem uma coisa? Destes 3 filhos de Noé, vai ser de um deles que vamos ter a continuidade da linhagem santa. Essa linhagem que nós temos em Gênesis capítulo 5, naqueles patriarcas que eu mencionei até Noé, e a partir de Noé, o filho de Noé que vai dar continuidade à linhagem santa vai ser Sem. E os descendentes de Sem vão ser conhecidos como os semitas. Dos outros 2 filhos vão surgir nações das quais viriam a surgir as nações mais inimigas do povo de Israel. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, de Jafé veio, por exemplo, Magog, um arqui-inimigo do povo de Deus, mencionado no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 20. Vieram também os medo-persas, vieram os gregos, a Grécia é mencionada com o termo Javã. Veio também Tiro, um grande inimigo de Israel, do povo de Deus. Veio Roma. De Cã vieram os babilónicos. Babilónia, uma grande inimiga, um grande povo inimigo do povo de Deus. Veio a Assíria, vieram os filisteus, vieram os cananeus, vieram os amorreus. Diz-vos alguma coisa estes povos? Povos que eram terrivelmente inimigos do povo de Israel. Todos estes descenderam, uns de Jafé, outros de Cã. Pois bem, de que é que o mundo foi povoado? Obviamente, a partir destes filhos de Noé. Vejamos o texto em Gênesis capítulo 10 e no versículo 20, que nos diz o seguinte. Gênesis capítulo 10 e no versículo 20, diz assim, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Bom, já agora deixem-me dizer-vos que este texto é um texto que, ou melhor, o capítulo 11 é algo que vem descrito posteriormente, mas que se refere a um acontecimento antes. Ou seja, 10:20 refere-se a um acontecimento posterior àquilo que vem referido no capítulo 11. E no capítulo 11 o que é que nós temos? No capítulo 11 temos a descrição da construção da Torre de Babel. Deixem-me ler o versículo 4, diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era a intenção deste povo? Fazer a vontade de Deus, certo? Nem pensar.
Porquê? Porque Deus tinha dito que eles se deveriam espalhar pela terra. Deus tinha prometido que nunca mais iria destruir a terra por um dilúvio. Acreditaram eles na palavra de Deus? Não acreditaram. Porque se eles tivessem acreditado, teriam construído esta torre? Qual era a intenção de construir a torre? Bom, sabem que uma das razões era para conseguir chegar muito alto e eventualmente descobrir cientificamente qual tinha sido a razão para o dilúvio. Ver se conseguiam penetrar lá no segredo das nuvens e descobrir. A outra razão óbvia era que quanto mais alta a torre fosse, podiam se refugiar lá no topo da torre caso viesse outro dilúvio. Montavam todos lá para cima e ficavam seguros. Pois bem, mas acima de tudo, este interesse que eles tinham em construir esta torre era, como diz aqui o próprio texto, que tornar célebre o seu nome. Não eram nada arrogantes, pois não? Não eram nada egoístas. Não eram nada pessoas que se pensavam nelas próprias. Estão a ver aqui o espírito de Babel? Este espírito de Babilónia é um espírito centrado em quem? Em Deus ou no eu? No eu. Isto é muito importante. Mais tarde nós iremos falar sobre isso. Avançando. Pois bem, mais à frente, nós vamos ver ainda no capítulo 11, mas a partir do versículo 10, então a genealogia dos descendentes de Sem. E a partir de Sem nós temos Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e finalmente Abraão. E nestas 20 gerações, temos 10 gerações desde Adão até Noé. E depois de Sem até Abraão temos novamente 10 gerações. Pois bem, estas 20 gerações foi durante um período de 2000 anos aproximadamente. Ou seja, temos aqui os 2 primeiros 2000 anos da história humana. Ora bem, depois, em relação a Abraão, nós lemos que Abraão vivia num determinado sítio chamado Ur dos Caldeus. Porquê que era Ur dos Caldeus? Porque era num sítio que ficava relativamente perto de onde se tinha construído a Torre de Babel. Fiquem com esse pormenor em mente. E no capítulo 12 nós encontramos um chamado de Deus a Abraão para que ele pudesse sair da sua terra. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 12 e nos versículos 1 a 3. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós iremos ver daqui a pouco que este em ti serão benditas todas as famílias da terra precisa de ser visto mais à lupa. Mas antes de vermos esse pormenor, eu gostaria de que pensassem no seguinte: porquê que acham que Deus vai fazer o apelo a Abraão para sair da sua terra? Deixem-me só dar aqui um pequeno pormenor. As descobertas arqueológicas do passado revelam que Ur dos Caldeus, conseguiram descobrir as ruínas de Ur, era uma cidade altamente desenvolvida para o seu tempo. Tinha inclusivamente um sistema de esgotos. Imaginem. Portanto, a qualidade de vida em Ur seria ótima. Devia ser uma cidade que estava desenvolvida sob o ponto de vista artístico, intelectual, científico, enfim, de acordo com os parâmetros da época. A pergunta é, porquê é que Deus vai chamar Abraão para sair da sua zona de conforto, para sair de lá? Há um texto que nos ajuda a esclarecer esse chamado de Deus a Abraão para sair fora de Ur. Venham comigo ao livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, e vamos ler os versículos 2 e 3. Josué, capítulo 24, e versículos 2 e 3. É aqui Josué que está a falar, depois de terem chegado à terra de Canaã, portanto o povo de Israel, e diz o seguinte, Josué capítulo 24, versículos 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram de além do Eufrates e serviram a quem? A outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, ou seja, do rio Eufrates, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. À luz deste versículo, qual foi a razão pela qual Deus chamou Abraão a sair da sua terra, da sua parentela? Está claro? Porquê? Porque diz aqui que eles estavam a servir a quem? A outros deuses.
o que é que estava a acontecer à linhagem santa uma vez mais? Estão a ver qual era a agenda de Satanás por detrás? Ele corrompeu a linhagem de Sete, fazendo com que os descendentes de Sete, numas gerações mais à frente, começassem a se misturar com as filhas dos homens, ou seja, com os descendentes de Caim, e dessas uniões matrimoniais resultou a corrupção. Qual era o seu objetivo? O objetivo de Satanás era que fazer com que a linhagem santa perdesse a sua identidade. E ao perder a sua identidade, pois bem, afastava-se de Deus e, portanto, ao ficar corrompida, não era seguramente daí que viria a semente prometida. Ou seja, temos que compreender tudo isto segundo o plano de Satanás. E o seu objetivo era que impedir, digo mais uma vez, e eu vou repetir isto várias vezes, impedir a semente da mulher de vir, porque ele sabia que no momento em que a semente da mulher viesse, era a sua existência que estava em causa. E, portanto, é uma batalha dura de Satanás pela sua sobrevivência. E agora reparem, assim como ele fez com a descendência de Sete, vai agora fazer com a descendência de Sem. E quando chegamos ao momento de Abraão, como é que estava então a descendência de Sem? Como é que estavam estes povos semitas? A adorar já e a servir outros deuses. Então o Senhor, olhando para aqueles que restavam ainda fiéis, encontrou lá Abraão. E pensou assim, Abraão ainda não está corrompido. Abraão ainda é alguém, eu conheço o seu coração, que ainda me quer servir. Mas se Abraão continua lá na sua terra, na sua parentela, ele vai acabar por se corromper. Então, antes que ele se corrompa, deixa cá tirá-lo daquele meio corrupto. Então vai pedir a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. E nós sabemos o que aconteceu. Pois bem, agora, venham comigo a Gênesis capítulo 22 e versículo 18. Gênesis capítulo 22 e versículo 18. E já vos disse, e deixem-me só acrescentar este dado, que no apelo de Deus para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, nós encontramos uma contrapartida no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 18 e no versículo 4, há um apelo de Deus para que o seu povo saia de onde? Babilónia. De onde é que Abraão saiu? Babilónia. Ur dos Caldeus era uma cidade de Babilónia. Será que nós então podemos olhar para o exemplo de Abraão e encontrar lições para nós hoje? Claro que sim. A propósito, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele sabia para onde ia? O que é que nos diz o livro de Hebreus no capítulo 11? Que Abraão saiu sem saber para onde ia. Quando Deus hoje faz um chamado a nós para nós sairmos de certos sítios ou de certos... será que nós só devemos sair quando sabemos exatamente muito bem para onde vamos? Quando o Senhor falou com Nicodemos e disse, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus amigos, quando Deus nos faz um apelo para nós sairmos e iniciarmos um caminho, esse caminho é um caminho de fé. Nós não temos necessariamente, e o Senhor não diz necessariamente para onde é que nós temos que ir. Mas Deus diz, sai e nós saímos. Foi isso que Abraão fez. Ele não sabia para onde ia. Deus disse, sai. Ele deve ter chegado junto de Sara e disse, Sara, arruma as malas, nós temos que ir embora. Abraão, para onde? Não sei, Sara, só sei que temos que ir embora. É este o tipo de fé que Abraão manifestou. E é este o tipo de fé que o povo de Deus vai ter que manifestar no tempo do fim, quando ouvir o chamado do Senhor a sair de Babilónia. Gênesis capítulo 22 e versículo 18, reparem o que diz aqui. Nela serão benditas, nela quem? Na descendência de Abraão serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. E reparem que no versículo 17 diz que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. Outras versões dizem a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência ou a tua semente possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela quem? Na descendência, ou melhor, na semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Pergunta crucial. Quem é esta semente de Abraão? Quem é este descendente ou esta descendência de Abraão? É todos os filhos e netos e bisnetos e trisnetos que ele iria ter? Muitos entendem dessa forma. Mas o apóstolo Paulo ajuda-nos a compreender quem é essa descendência, quem é essa semente de Abraão. Querem vir comigo? Já lemos aqui, mas vamos ler mais uma vez. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e versículo 16. Gálatas capítulo 3 e versículo 16. Nós lemos o seguinte.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se tratando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. Quem é então a descendência de Abraão? Quem era o descendente no qual iriam ser abençoadas todos os povos da terra? Não era a descendência literal humana de Abraão, era Jesus Cristo. E quem era esse Jesus Cristo? Aqui mencionado por Paulo em Gálatas 3,16, era precisamente quem? A semente prometida lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. Estão a acompanhar-me, sim ou não? Ok? Vamos avançar. Ora bem, vamos agora ver, novamente vamos voltar ao livro de Gênesis e ver Gênesis capítulo 16 e versículo 2. Gênesis capítulo 16 e versículo 2. Vamos ver o que é que aconteceu aqui em determinado momento. Já agora, para nós entendermos este texto, deixem-me dizer-vos isto. Deus prometeu, portanto, a Abraão um descendente ou uma descendência. Entretanto, passam-se os anos, não nasce nenhum filho a Abraão. E agora, Abraão começa talvez a interrogar-se e em determinado momento Sara vem junto dele e diz assim: Abraão, provavelmente nós devemos ter filhos de uma outra forma. Uma vez que eu já sou idosa, pois bem, já não estou em idade de procriar, quem sabe que nós devamos dar uma ajudinha a Deus e quem sabe nós devamos ter o tal descendente que Deus prometeu de uma forma diferente. Pergunto, quem é que vocês acham que estava por detrás desta ideia? A mente de Sara? Foi apenas os neurónios dela que trabalharam e chegaram a esta conclusão? Quem é que vocês acham que estava por detrás? Satanás? Ele chegou junto de Sara e sussurrou ao ouvido dela: Sara, não achas que já passou muito tempo? Tu achas que assim a promessa de Deus se vai cumprir? Olha, e que tal tu fazeres esta sugestão ao teu marido? Para ele engravidar a serva egípcia que vós tendes, Agar. E Abraão acabou por ir igualmente. E sabem porquê? Porque Satanás sabia muito bem que se Deus tinha tirado Abraão lá de Ur dos Caldeus para o levar para uma outra terra, vocês acham que ele não percebeu que por detrás dessa ordem para sair de Ur dos Caldeus estava uma missão importante? Vocês não acham que Satanás estava a compreender que era através de Abraão que a semente haveria de vir? Então, para impedir que essa semente viesse, o que é que ele queria fazer? Queria agora corromper Abraão, levando-o a transgredir a vontade de Deus, para que ele assim, corrompido no seu relacionamento com Deus, pois bem, a partir de ele não viesse mais a semente. Vocês estão a ver o que é que está por detrás? Gênesis capítulo 16, vamos ler este texto. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Ela aqui queixa-se de Deus. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Vamos ver agora o que é que se passa a seguir. Nasce, entretanto, este filho da serva egípcia. O nome dele é Ismael. E a minha pergunta agora é: que atitude, entretanto, mais tarde, nasce Isaac? E quando nasceu Isaac, que atitude é que Ismael teve para com Isaac? Venham ver comigo em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 e versículo 29. Gálatas capítulo 4 e versículo 29. Gálatas capítulo 4 e versículo 29. Lemos assim: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, e aqui Paulo está a referir-se a Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que é que Paulo nos está a dizer que Ismael fazia com Isaac? Perseguia-o. E perseguiu para quê? Só para brincar, para a brincadeira. Qual acham que era o desejo de Ismael? Quando surgiu na cena familiar Isaac, que vinha de certo modo agora roubar algumas das afeições, Ismael ficou raivoso com o seu irmão e perseguia-o. Qual seria a intenção de Ismael ao perseguir Isaac? Fazer festinhas. Era isso? Matá-lo? Quem vocês acham estava por detrás deste comportamento de Ismael? Fazendo com que ele quisesse matar a Isaac? Satanás?
mais uma vez. Porquê? Porque ele percebeu muito bem que Isaac nasceu de acordo com o Espírito. Foi um milagre da intervenção divina. E Satanás pensou imediatamente, é através de Isaac que vai vir a semente. Então deixa cá ver se eu consigo que Isaac seja destruído. Então vai incitar Ismael a quê? A matar o seu irmão. E depois Abraão tenta ali compor as coisas entre a família e Deus vai dizer, não, Abraão, isso não funciona dessa maneira. Vais ter que expulsar de casa a Agar e o seu filho. Paulo aqui em Gálatas 4 diz que isto são coisas figuradas. Assim como aquele que nasceu segundo a carne. Porquê que nasceu segundo a carne, Ismael? Foi da vontade humana. Foi iniciativa humana, claro. Por detrás estava Satanás. Portanto, ele está bem descrito por Paulo como sendo aquele que nasceu segundo a carne. E Isaac nasceu segundo o Espírito porquê? Porque nasceu de um milagre. E então Paulo usa estas duas imagens destes dois irmãos, Ismael e Isaac, para com elas ilustrar dois grandes grupos que existem no mundo. Aqueles que nasceram segundo a carne, somos todos nós, no fundo, e aqueles que nasceram segundo o Espírito. E assim como o nascimento do Espírito é um nascimento milagroso, ou melhor, assim como o nascimento de Isaac foi um nascimento milagroso, aqueles que nascem do Espírito nascem de quê? De um nascimento milagroso, o nascimento do Espírito. E ele diz, assim é agora, ou seja, aqueles que são nascidos apenas pela carne perseguem aqueles que são nascidos do Espírito. E nós encontramos isto nesta rivalidade entre os dois irmãos, mas aí o objetivo era destruir Isaac. Mais tarde, nós temos que de Isaac vão nascer dois filhos. Pois bem, e vamos ver em Gênesis, no capítulo 27 e no versículo 41. E aqui em Gênesis, no capítulo 27 e 41, nós temos aqui outra cena de conflito. Mais uma vez, o mesmo modelo. Gênesis, capítulo 27 e versículo 41. Diz assim: Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias do luto por meu pai, então farei o quê? Matarei a Jacó, o meu irmão. Isaac teve dois filhos gêmeos, nós sabemos. Esaú, que nasceu primeiro, e Jacó. Bom, Esaú deveria ser aquele que deveria dar continuidade à linhagem. Temos Abraão, depois temos Isaac, e depois de Isaac quem deveria ser? Deveria ser Esaú. Mas Esaú, ele dava muita importância a isso? Não dava. O direito de primogenitura que se diz que ele vendeu ao seu irmão era, na realidade, este direito de ser o privilegiado de dar continuidade a esta linhagem santa. Alguns não entendem, acham que quando Esaú se desfez do seu direito de primogenitura era apenas de uma condição social. Nada disso. Era muito mais do que isso, era muito mais profundo. Era a ele que estava designado ser aquele que daria continuidade à linhagem santa. Tomou isso em elevada consideração? Quando chegou a casa esfomeado, pediu ao irmão, o irmão, claro, aí também foi astuto, e disse assim: bom, eu dou-te se me deres o teu direito de primogenitura. E sabem porquê que Jacó fez essa proposta? Porque ele disse: então o meu irmão não liga nada àquilo, não liga nada àquilo que é importante, quem me dera a mim ter esse direito para mim? Então diz ao irmão: olha, não me queres passar? E o outro deve ter pensado: bom, o que é que me interessa isto? Eu tenho fome, quero comer. E finalmente nós sabemos que Jacó enganou o seu pai, não agiu da melhor forma, mas diz-nos aqui que Esaú quis matar a Jacó. Quem é que vocês acham que estava por detrás a sugerir a Esaú que matasse o seu irmão? O do costume. Exatamente. E porquê? Porque ele viu, Jacó teve esta atitude, certamente que é por ele que a semente vai vir. Então, para que não venha, eu vou instigar Esaú a matar o seu irmão. Reparem, o desejo homicida que surgiu no coração, o desejo de matar a Jacó, não foi só quando Jacó veio 20 anos mais tarde com 400 homens para se encontrar com o seu irmão Jacó, para lhe dar as boas-vindas. Ele tinha estado ausente do país durante 20 anos e agora Esaú tomou conhecimento e agora queria lhe dar as boas-vindas com 400 homens. Era isso? Não, 20 anos depois o que ele queria era executar o plano que já tinha na sua mente 20 anos antes. Eu pergunto, quando é que a ideia de homicídio começou? 20 anos antes. Não foi quando ele veio com os 400 soldados.
A ideia de matar o seu irmão já estava lá antes. Aí ele já era um homicida. Mas instigado por quem? Pelo do costume, exatamente. Vamos avançar na história. Pois bem, vamos ao caso de José e dos seus irmãos. Gênesis capítulo 45. E vamos ver o que é que aconteceu aqui. Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Bom, vocês sabem que no passado os irmãos de José também quiseram fazer o que a ele? Quando viram vir lá ao longe, olha lá vem o nosso irmão sonhador. Mas eles não estavam muito agradados para dar as boas-vindas a José. Um deles teve a ideia de quê? De fazerem o quê a José? De o matar. E porquê que vocês acham que os irmãos tinham o desejo de matar? Bom, é porque eles não gostavam, era a rivalidade entre os irmãos. Será que era só isso? Quem é que estava mais uma vez por detrás? A instigar os irmãos para matar José? Será que Satanás via que José tinha qualidades? A Bíblia não nos aponta nenhum defeito na vida de José, salvo para alguns dizendo que ele era queixinhas, que ia junto do pai, que fazia as queixas dos irmãos, mas aquilo que ele dizia era a verdade, porque os irmãos portavam-se mesmo mal. Portanto, ele queixava-se, mas ele tinha razões para isso também. Quem é que instigou na mente dos irmãos o desejo de matar José? Aquele que não queria que a semente viesse, porque ele estava a perceber que havia estes homens que eram sinceros, que eram tementes a Deus. E finalmente nós sabemos, José vai para o Egito. E nós podíamos aqui analisar a fundo esta história, uma história lindíssima. Nós poderíamos pensar, será que José, quando foi vendido pelos seus irmãos a caminho do Egito como escravo já e chegou lá, foi vendido, será que ele não tinha razões para duvidar da bondade de Deus? Será que ele não podia pôr em causa, Deus, porquê é que me permitiste que isso acontecesse? Mas eu sempre quis ser fiel a ti, tu permites que isto aconteça? Bom, eu encontro hoje em dia pessoas que dizem a mesma coisa. Oh, eu sou fiel a Deus, eu faço isto e faço aquilo e Deus trata-me mal. Foi essa a reação de José? Nem pensar. Ainda por cima, foi lá para a casa do senhor Potifar e depois a mulher, a determinada altura, faz-lhe alguns avanços e ele nega-se e foge para não cair em tentação e vai acabar na prisão. E mais uma vez ele pode perguntar, oh senhor, então mas como é que é? Eu quero ser fiel a ti, ainda por cima agora acaba aqui na prisão. Mas sabem uma coisa? Quando nós chegamos ao fim da história e depois olhamos para trás, nós vemos que havia uma mão providencial, uma mão divina a guiar os acontecimentos na vida de José. Ele não foi para a prisão por acaso. É que lá na prisão ele tinha que se encontrar com o copeiro Mora, ao qual lhe revelou um sonho que deu certo. Bom, também deu certo ao padeiro, só que o padeiro 3 dias depois morreu. Portanto, daí não saía nada. Mas do copeiro Mora, que foi reintegrado nas suas funções junto do faraó, iria abrir-se o caminho para que um dia ele pudesse chegar junto de Faraó e interpretar uns sonhos que Faraó teve. E porque José interpretou e deu um conselho tão bom, Faraó disse, qual será o homem melhor que nós temos para gerir tudo isto? Não será José? E José foi elevado à posição de primeiro-ministro no Egito. E nós sabemos que através disso, pois bem, durante os 7 anos de fartura foi armazenado muito cereal no Egito e quando vieram os 7 anos de fome, não tivesse sido o facto de José ter sido levado para o Egito, como ele próprio disse aos seus irmãos, Deus me enviou adiante de vós, eu pergunto, o que é que teria acontecido à família da qual há tal linhagem santa? Será que Deus não sabia que Satanás iria trazer fome sobre o país? E Deus, para preservar essa família, enviou José avante, conforme ele próprio veio a reconhecer, para preservar essa linhagem em vida. Vocês estão a ver aqui que por detrás da história há outra história? Que por detrás das cenas temos as cenas daquilo que se passa nos bastidores? E que é que quando nós compreendemos estes bastidores que nós entendemos melhor aquilo que aparece à superfície? Está claro? Vamos avançar um bocadinho mais. Pois bem, por exemplo, finalmente, depois o povo de Israel cresceu no Egito. E agora deixem-me dizer-vos isto. Quando chegou o momento de sair do Egito, foi fácil para o povo de Israel sair do Egito?
Por que acham que não foi? Porque Satanás, naquele momento, já tinha percebido que alguma coisa de especial se iria passar na terra de Canaã. Para onde é que o Senhor chamou Abraão quando este saiu de Ur dos Caldeus? Não foi para o levar para Canaã? Será que Satanás não começou a pensar, será que é nesta terra que vai eventualmente surgir a semente da mulher? Há aqui qualquer coisa de especial nesta terra. E quando o povo de Deus estava para sair do Egito, foi uma batalha. E uma batalha sobrenatural. Quem é que vocês acham que estava por detrás de Faraó, não querendo deixar o povo de Israel sair do Egito? O do costume, não foi, irmão? Foi uma luta para sair do Egito. E agora eles saíram do Egito. Entram naquele deserto. Estão às portas de Canaã. Josué envia 12 espias para espiar a terra. E os 12 espias vêm e dizem assim, a maior parte deles, 10. Aquela terra é habitada por gigantes, nós não vamos conseguir entrar dentro desta terra porque nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Não é possível, vamos voltar para o Egito. Quem é que vocês acham que estava por detrás dessas ideias dos 10 espias? Era alguém que não queria que aquele povo entrasse em Canaã? Porque se entrasse em Canaã iria dar continuidade ao plano, e havia um que não queria. Mas havia 2 homens lá, Josué e Caleb. Qual quê? Se o Senhor disse que nós devemos entrar, por que não havemos de entrar? Meus amigos, que necessidade há hoje de Josués e de Calebes. Que tenham força, que tenham coragem e que tomem a palavra de Deus à letra e vão em frente com fé. Nada de desanimar quando o Senhor está ao controle. Teremos sim receio, é quando nós nos procuramos desviar de um assim diz o Senhor, de um assim está escrito. Mas que haja Josués e Calebes de hoje que tenham a coragem de ir em frente. Bom, sabem que os Josués e os Calebes também sofrem por viverem no meio dos outros. E Josué e Caleb podiam ter entrado na terra prometida, não entraram, andaram a vaguear durante mais quase 40 anos. Mas finalmente entraram, e os outros não, eles entraram. Sabem que isto é um prenúncio de que aqueles que têm fé verdadeira no Senhor, como Josué e Caleb, um dia entrarão, não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial, ao passo que os outros não entrarão. Será que isto nos ensina alguma coisa? Claro que sim. E agora, passados 40 anos, o povo de Israel está novamente às portas de Canaã. E temos aí uma experiência mencionada em Números, capítulo 25. E para resumir as coisas, Balaão, um profeta apóstata do Senhor, digamos, é pago por um rei, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Conseguiu ele amaldiçoar? Não. Porquê? Porque o povo de Israel naquele momento estava em boas relações com o Senhor. Então ele vai arranjar outro plano, vai arranjar mulheres moabitas, introduz-as dentro do acampamento e finalmente alguns israelitas, muitos aliás, vão ser seduzidos por essas mulheres. Eu acredito que essas mulheres deviam ser super sedutoras. Balaão não vai escolher algumas, vai escolher do topo de gama, para atrair alguns dos israelitas. Eles acabam por ter relações sexuais ilícitas com elas. E depois de terem relações sexuais ilícitas, vão cair também no pecado da idolatria, vão adorar os seus deuses. E devido a isso, 23 mil de Israel caíram num só dia. Quem é que vocês acham que estava por detrás deste plano? Para corromper Israel e para que, assim, Israel corrompido não pudesse entrar na terra prometida. Quem é que estava por detrás? Mais uma vez, o mesmo de sempre. E podíamos contar tantas histórias, amigos. Por exemplo, o que é que aconteceu com Davi? Será que Satanás percebeu que ele era alguém especial? E que eventualmente através dele viria alguém especial? Nós sabemos no Novo Testamento que Jesus, por exemplo, é conhecido como que é filho de Davi. Porquê que vocês acham que em determinada altura Davi quis, por exemplo, recensear o povo de Israel? E diz-nos lá o texto que Satanás incitou Davi a recensear. Sabem para quê? Para que Davi caísse no desagrado do Senhor e assim Davi pudesse ser punido pelo Senhor. Mas antes disso, por exemplo, Davi, ainda quando lidava com Saul, por 2 vezes Saul pegou numa lança e o que é que ele procurou fazer? Matar a Davi. Porquê? Quem é que estava por detrás, querendo matar a Davi? E é interessante que Davi nasceu em que cidade?
Belém. Quem é que iria nascer lá em Belém, posteriormente? Puras coincidências? De forma alguma. E finalmente um dia Davi está lá no seu palácio. A Bíblia diz-nos que ele deveria estar com os seus soldados lá no campo de batalha. Ele está agora numa atitude ociosa. Uma mente ociosa é a oficina de Satanás, diz-se muito bem. E agora ele vê aquela linda mulher lá num quintal, lá de uma moradia ali contígua ao palácio, a tomar banho. Ele cobiça aquela mulher e chama para vir ao palácio, comete adultério com ela e depois arma um plano para que o seu marido fosse morto. Quem é que vocês acham que esteve por detrás disto, a inspirar a mente de Davi? Para que ele caísse em pecado, ficasse de tal forma corrompido, para que através dele a semente não pudesse vir. E depois com o seu filho Salomão. Porquê que a Bíblia nos diz que Salomão teve 1000 mulheres? E que mulheres eram essas? Moabitas, filisteias, etc. Qual era a intenção que estava por detrás? Corromper este homem da qual o Messias haveria de vir. Nós encontramos, por exemplo, Senaqueribe, que quis invadir, depois de ter destruído várias cidades de Judá. A Síria já tinha conquistado as tribos do norte e já tinha conquistado algumas cidades de Judá, faltava Jerusalém. Qual era o objetivo? Acabar por completo com a linhagem. Mas numa noite o anjo do Senhor foi lá ao acampamento assírio e numa só noite destruiu 185.000 soldados. Bom, podia-vos continuar. E porquê que finalmente a tribo de Israel vai para o cativeiro? Sabem que o Senhor tinha dito em Deuteronômio capítulo 28 que uma das maldições que viria sobre o povo, caso não obedecesse aos seus mandamentos, é que seriam levados em exílio. Vocês acham que Satanás não tinha interesse que o povo de Israel ou o povo de Judá fosse levado para o exílio? Claro que sim, ele queria que eles saíssem lá daquela terra. Eles foram levados para o exílio para a Babilónia. E aí Satanás deve ter ficado todo satisfeito. Consegui! Enganou-se. Porque o Senhor depois trouxe um remanescente de volta a Judá. Foi fácil a reconstrução de Jerusalém? E por que não? Porquê que não foi fácil? Quem é que estava por detrás a incitar os samaritanos para criarem problemas na reconstrução e mandaram cartas para o imperador a queixarem-se? Olha, se esta cidade malvada se reconstrói, olha, vais ter problemas. E aqueles que estão a reconstruir são os malvados. Quem é que estava por detrás? Sabem, já da primeira vez, quando o povo de Israel chegou lá, porquê que acham que foi difícil conquistar as cidades que Israel conquistou? Porquê? Porquê é que aquelas nações que lá estavam, os cananeus, etc., os amorreus, eles se levantaram firmemente para impedir Israel de entrar naquela terra? Quem é que estava por detrás, minando o coração desses povos? E interessante, sabem qual foi o último sítio a ser conquistado e com grande esforço? Foi exatamente o Monte Moriá. Aquele monte onde posteriormente iria ser construído o templo. O monte onde Abraão no passado tinha ido para sacrificar o seu filho Isaque. Satanás sabia que havia ali qualquer coisa de especial naquele sítio. Bom, meus amigos, o tempo urge. E agora deixem-me dizer-vos, podia dar muitos mais exemplos. Por exemplo, já depois do regresso do exílio, Esdras 9.2, vamos ver ainda este texto, Esdras capítulo 9, versículo 2. Esdras capítulo 9, versículo 2. E vamos ver este método de Satanás de conseguir ou de tentar corromper a linhagem santa. Esdras capítulo 9, versículo 2. Diz assim: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou. Qual é o termo que lá vem a seguir? E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quem é que estava por detrás, querendo fazer esta mistura entre quê? A linhagem santa e os povos das terras. Sempre o mesmo. A minha pergunta é, depois de todas estas tentativas de Satanás, que foram todas goradas, chegou finalmente o tempo em que o Messias havia de vir, e Gálatas 4.4 diz-nos que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Uau! Conseguiu Satanás impedir que a semente prometida viesse? Não apenas não conseguiu
impedir a semente de vir, como a semente veio no tempo certo. Porque o texto diz que ele veio na plenitude do tempo. A plenitude significa quando o tempo cronológico chegou ao fim. Porque o tempo lá, mencionado em Gálatas 4.4, é cronos, de onde vem a palavra cronologia. Quando o tempo que estava a contar chegou ao fim, Deus enviou o seu Filho. Conseguiu Satanás ter êxito em impedir a semente de vir? Agora, quando a semente veio, como é que acham que Satanás ficou? Se lemos em Apocalipse 12, o que é que diz? Que ele procurou o quê? Devorar o filho quando este nascesse. Já não temos tempo de ler esses textos. E, finalmente, o que é que ele fez? Procurou incitar a Herodes a fazer o quê? Já que eu não consegui impedir que ele viesse, agora que ele veio, deixa cá ver se eu consigo destruir. Vocês estão a ver quem é que está sempre por detrás? Meus amigos, todo o Antigo Testamento tem que ser visto à luz de Gênesis 3.15. Porque Gênesis 3.15 nos indica que Deus haveria de enviar uma semente e essa semente viria para ferir a cabeça de Satanás. E deixem-me terminar dizendo isto. Sabem, muitas pessoas pensam que Israel era o grande inimigo de Satanás. Amigos, Israel não poderia dar uma ferida mortal na cabeça da serpente. Porque a serpente venceu-os imensas vezes ao longo da história. Mas havia um que podia ferir a cabeça da serpente. E esse era Jesus Cristo, o Messias. Uau! O Antigo Testamento não é centrado em Israel. O Antigo Testamento é centrado no Messias de Israel. E é por essa razão que Jesus mais tarde vai revelar, por exemplo, aos discípulos de Emaús, todas as Escrituras à luz de quem? À luz dele. Porque ele e não Israel é o centro do Antigo Testamento. Que Deus nos ajude a compreendermos este assunto. E nós iremos, ao longo deste seminário, continuar a ver estes assuntos. Vamos terminar hoje por aqui. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, através da Tua revelação, compreender melhor este grande conflito entre o bem e o mal. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu prometeste, através daquilo que Tu declaraste à serpente, essa declaração de guerra, mas os nossos primeiros pais, ao ouvirem essa primeira declaração de guerra, encheram-se de esperança no seu coração, por saber que um dia Tu irias vir a este mundo e Tu próprio irias conseguir a vencer a luta que nenhum ser humano poderia conseguir. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que toda a história do Antigo Testamento está centrada em Ti, o Messias Salvador. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que esse Antigo Testamento não está centrado em Israel, está centrado no Messias de Israel. Esse Messias que o diabo tentou por todos os meios impedir que viesse. Mas não apenas Tu vieste, mas vieste no momento certo. Ó Senhor, ajuda-nos assim a compreender que Tu estás no comando da história, que Tu estás a dirigir todos os acontecimentos. E assim como Tu vieste no momento certo a primeira vez, nós acreditamos que Tu virás no momento certo na segunda vez. Ajuda-nos a ter fé suficiente em Ti, pois Te pedimos tudo no nome santo e bendito do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.